Campanha da Fraternidade de 2024. Texto base. Parte 1. Ver. A Síndrome de Caim. 53. A Campanha da Fraternidade deste ano não trata, portanto, de um ou outro tema dos que foram aqui recordados. Todos, é verdade, são graves e merecem nossa atenção. A Campanha da Fraternidade quer nos indagar sobre o motivo pelo qual estamos vivenciando um tempo em que a vida, as pessoas e as relações humanas experimentam tanta agressão, tantas ameaças. Existe algo que seja comum a todas essas tristes situações? Há algum aspecto que esteja facilitando e alimentando o surgimento e a manutenção de um mundo com tantas formas de ódio e de aversão ao próximo? 54. Em um olhar não apenas sobre o Brasil, mas sobre o mundo, o Papa Francisco chama nossa atenção para o que ele denominou como Terceira Guerra Mundial em pedaços. Isso significa que estamos vivendo um tempo em que a individualização, a separação e a divisão se tornaram critérios determinantes a ponto de não valorizarmos mais a vida de cada pessoa e de todas as pessoas. Em 2013, o Papa Francisco alertava o mundo sobre o que então chamou de globalização da indiferença, lembrando que as dores de tantos seres humanos já não despertavam preocupação porque não eram nem mesmo percebidas. 55. Ao que tudo indica, os fatos observados pelo Papa há uma década agravaram-se, fazendo com que estejamos em um mundo que vive o que se poderia chamar de Síndrome de Caim. Não só não nos sentimos mais responsáveis uns pelos outros, como também, ainda que não nos expressemos desse modo, desejamos que as pessoas que pensam diferentemente de nós desapareçam, isto é, sejam na prática exterminadas. 56. Vivemos, portanto, em um tempo em que a diferença passou a ser vista como inimizade e, mais grave ainda, como ameaça. O adversário virou inimigo. Diante desse fato, a primeira atitude é a do afastamento, a da dificuldade em superar as desavenças e buscar a reconciliação. Quando essa atitude se torna ainda mais aguda, deparamo-nos com propostas e mesmo posturas de combate, destruição e morte. Isso, diz o Papa Francisco, favorece o efervescimento de formas insólitas de agressividade, com insultos, impropérios, difamação, afrontas verbais que chegam a destroçar a figura do outro. Fratelli Tutti, número 44. 57. Não podemos nos esquecer de que, antes de ser uma tarefa para o homem, a paz é um atributo divino. Quem quiser construir a paz sem Deus, esquece que já não vivemos no paraíso, mas que somos pecadores. O nosso estado sem paz é um sinal de que foi rompida a unidade entre Deus e a humanidade. A história humana está marcada pela violência, pelas divisões e por derramamento de sangue. Os homens anseiam pela paz que pelo pecado perderam, deste modo silenciosamente anseiam por Deus. Para as pessoas cristãs não é possível haver fraternidade e amizade social descurando-se do referencial fundamental que é o próprio Deus uno e trino, comunhão de amor, Criador que acolhe e salva. Não basta simplesmente falar de Deus, como infelizmente por vezes tem acontecido em nossa realidade política, com discursos que instrumentalizam a fé do povo brasileiro em nome de projetos violentos de sociedade. Mais do que falar de Deus e constituir bancadas políticas que utilizam o nome de Deus por vezes em vão, é preciso conhecê-lo verdadeiramente, tal como foi a nós revelado por Jesus de Nazaré, por meio do seu rosto e das suas atitudes. A campanha da fraternidade é uma oportunidade singular de discipulado, de encontro pessoal e comunitário com o Mestre, e de averiguar a qualidade da nossa forma de seguimento a Cristo,
e vivência concreta de seus ensinamentos. 58. O tema da campanha da fraternidade deste ano é uma questão transversal a todas as outras. Chegamos a uma época em que a não fraternidade, ou seja, a inimizade social, se tornou o critério determinante para boa parcela de pessoas, de grupos e da sociedade. Vivemos um período em que o valor do indivíduo se tornou predominante a ponto de não se perceber que individualidade e fraternidade se complementam. Um aspecto sem o outro é incapaz de gerar felicidade, paz, vida e segurança. 59. Tomemos o exemplo de alguém, pessoa ou grupo, cuja prática de vida seja a da corrupção. Quem segue por este caminho olha apenas para si, não se importando com o que pode estar causando às outras pessoas. A corrupção quer apenas ganhar, acumular bens, mesmo que nessa atitude voraz deixe seres humanos à margem, abandonados, sem o mínimo necessário para viver e até mesmo sobreviver. Quem ingressa pelos caminhos da corrupção não vive a fraternidade. 60. O que leva, outro exemplo, à humilhação de pessoas com atitudes de bullying? No início, tudo parece uma grande brincadeira que, todavia, só alegra quem a faz, gerando como consequência forte humilhação em quem a sofre, podendo levar até mesmo ao suicídio por não mais aguentar a humilhação. Será justo uma diversão, no caso uma falsa diversão, poder custar uma vida? Quem pratica o bullying não vive a fraternidade. 61. Estes são apenas dois dentre tantos exemplos que poderiam ser mencionados e que as comunidades na vivência da campanha da fraternidade de 2024 poderão identificar. Em cada uma dessas situações, o que se enxerga é a ausência de fraternidade, o desvalor da outra pessoa, das demais pessoas, na mesma atitude expressa por Caim quando Deus lhe indagou a respeito do irmão que ele havia matado. Caim só pensava nele mesmo. Por isso não temeu deixar-se levar por sentimentos ruins, e para solucioná-los escolheu matar o irmão. Com isso, sua resposta a Deus não é marcada pelo respeito, mas pela indiferença e desrespeito. 62. Quando, pois, fala em síndrome de Caim, a campanha da fraternidade indica a presença, no mundo de hoje e, portanto, também no Brasil, de uma situação transversal de divisão. Trata-se de uma espécie de critério de vida que, à semelhança de uma praga nas plantações, chega sorrateiramente e aos poucos toma conta de tudo, deixando um rastro de devastação e morte. Esta realidade nos desafia a compreender que, para além de situações específicas, é fundamental olhar os alicerces da mentalidade de nossos dias, indo em busca de um fio condutor, de um elo comum, de uma conexão que nos possibilite compreender todas essas situações no seu conjunto. 63. Sobre isso, Papa Francisco nos alerta que, no mundo atual, esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade, e o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada, filha de uma profunda desilusão que se esconde por trás dessa ilusão enganadora. Considerar que podemos ser onipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. Essa desilusão, que abandona os grandes valores fraternos, conduz a uma espécie de cinismo. Essa é a tentação que temos diante de nós, se formos por este caminho do desengano ou da desilusão. O isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação. Mas a proximidade, a cultura do encontro, sim. O isolamento não, a proximidade sim. Cultura do confronto, não.
Cultura do encontro, sim. Fratelli Tutti número 30.